Alô pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para falar com você sobre a sua empresa. Quero que você entenda alguns princípios, não somente entender, mas praticar. Não somente praticar, mas tê-lo como regra de prática diária na sua empresa. Quero falar assim, uma empresa que não tem lucro amarga dívidas, entendeu? A empresa que não tem lucro amarga muitas dívidas, porque as dívidas é exatamente o oposto dos lucros. E quando você não vai tendo lucros, você vai deixando alguma coisa para trás e vai se acumulando. Adicionadas essas pendências aos outros compromissos, aí você começa a ficar de uma forma muito ruim. E isso não é bom para a empresa. Então, você tem que ter lucro todo mês. Mas eu tenho dúvida, sabe? O meu negócio é sazonal. Então, eu não tenho lucro todo mês da mesma forma, sistematicamente. Um mês eu ganho mais, outro mês eu ganho menos. E como é que eu faço quando isso acontece? Existem, sim, várias maneiras de você registrar qual vai ser a sua expectativa em relação aos seus lucros. Tenha isso em mente, registre na sua mente, processe essa informação, faça um download dessa informação, processa e lance para a sua empresa as suas aspirações, as suas motivações, o que você precisa conseguir. Lance isso na sua mente, porque assim você vai buscar essas informações. O valor esperado do orçamento tem que existir. Você tem que conseguir a qualquer custo. Porque esse é o objetivo da sua empresa. Concorda comigo? O objetivo de você ter uma empresa é para você ter lucros. Tem dificuldades para faturar, tem dificuldades para receber, tem dificuldades para produzir, para distribuir, tudo bem, todas as dificuldades existem e vão sempre existir. Mas, tirando as dificuldades, tem que existir os lucros. E os lucros não podem ser negociados. Não são negociáveis. Então, o que sobrou é o lucro que eu vou ter negativo. Processa essa informação, meu caro e minha cara. Você não vai ficar com o que sobrou. No DRE, que é aquele demonstrativo que o contábil manda para você, ou o seu fluxo de caixa, você sempre fica com o final, e o final é exatamente o lucro que você teve na empresa. Isso é muito certo, mas não é porque, presta atenção, não é porque esse item é o último item da lista que ele representa uma coisa tipo o que sobrou. Não, pelo contrário, esse item é o primeiro dos itens. Como assim? Como é que é o primeiro dos itens? Porque você já tem em mente que você quer ter um lucro de 10, 15 ou 20%. Então, na sua composição, na composição dos preços, do seu budget, do seu orçamento, você já disse quanto você suporta de um custo, né? Um custo fixo. Quanto você aceitaria de um custo variável. Mas você também tem que dizer quanto você aceitaria de uma rentabilidade, de um lucro líquido, tirando os impostos, tirando as comissões, tirando as despesas de marketing, qual deve ser o seu lucro. Essa expectativa você tem que ter. Você não pode deixar isso meio que solto. Então, hoje você fala assim, por exemplo, olha, eu tive 5, 6% de lucro este mês. Bom, né? Sim, é bom, mas quanto você espera ter? Eu espero ter 12% no mês. O meu ROI tem que ser de 12, 13, 15%. Então não está bom. Se você quer, ou você pretende, você se esforçou, você criou toda uma sistemática para você ter esse tipo de lucro, você não deve se contentar com 2, 3, 5, 10%. Você tem que buscar aquele resultado que você estabeleceu. A continuidade da sua empresa, quer dizer,
A sua empresa vai continuando, sobrevivendo e ganhando, existindo, quando ela tem o quê? Ela tem lucro. E você pode ter esse lucro traduzido em saúde financeira. Não? Quando você tem uma saúde financeira na sua empresa, você pode dizer, a minha empresa é uma empresa boa, ou vale a pena. E esse lucro não pode ser apenas alguns meses. Eu estou trabalhando aqui porque em maio eu vou ter um lucro. Não, nós estamos em março, abril e maio. Você não vai ter lucro apenas alguns meses do ano. Você tem lucro todos os meses. Aí você pode falar assim, mas no meu caso é diferente. Né? Você pode falar assim, na minha empresa, no meu segmento, as coisas acontecem diferentemente. A lucratividade, ela é sazonal. O que é sazonal? Ela acontece de períodos em períodos. Por exemplo, em confecção, é uma lucratividade por estação. Cada estação do ano tem uma coleção, então começo, meio e fim da estação, ou da coleção, então você tem uma lucratividade. Começa outra estação, outro momento da sua empresa. Então, quando você tem uma empresa que trabalha com produção ou vendas sazonais, ou que varia de períodos em períodos, de meses em meses, não há nenhum problema sobre isso. Não há problema. O que você tem que fazer é estabelecer um resultado na sua empresa semestral, ou por estação, inverno e verão, primeiro e segundo semestre, ou por um período, ano fiscal. Então, no ano fiscal, de janeiro a dezembro, eu quero ter um lucro de, por exemplo, 15%, 20%. Então, você pode ter muito pouco em janeiro, melhor em fevereiro, abaixa em março, melhor em maio, e vai assim oscilando, mas a média é sempre ascendente, e no final desse período que você estabeleceu, então você pode dizer, eu consegui o meu resultado. Você divide por mês, uma questão de aproximação dos números, mas você fecha esse percentual no final de um período, ou ano, ou período, ou semestre, ou trimestre, como você achar melhor. Mas tem que ter. Concorda comigo? Concorda comigo? Tem que ter. Você tem que ter essa percepção. Você não pode ficar vivendo, vamos ver o que vai sobrar esse mês. Não. Essa não é a história. Não é assim que se funciona a gestão de uma empresa. Né? Então, existem esses modelos, você tem que adotar um deles, mas se não estiver funcionando, você tem que tomar duas decisões. Ou você muda tudo, muda produto, muda pessoas, muda forma de faturar, de forma de distribuir, ou você então muda de negócio. Como assim mudar de negócio? Você está ali para ganhar dinheiro, você não tem apegos. Não tem apegos à sua empresa, ao seu negócio. Deixa cair isso, essa informação. Seja desbloqueado agora. Faz o download, processa na sua mente, lança no seu cérebro e diz, não devo ter apego aos negócios. Devo ter apego, melhor dizendo, devo ter apego aos meus resultados. Tenha apego aos seus resultados. Nunca aos negócios. Nem que o negócio seja muito bom, porque se ele está ruim, você tem que melhorar. Se ele está excelente, você pode até vendê-lo. Um negócio ele pode estar à disposição a qualquer momento. Quem pagar o preço que eu tenho como agregado, um valor agregado, um valor que nós chamamos de equity, você pode negociar, você pode trazer parceiros. Então veja que você está fazendo tudo para lucro, porque se você não tiver lucro, é o tema que nós temos aqui, você amarga dívidas. Amargar dívidas é o resultado de uma má gestão. Então, não fique marcando toca. É isso aí mesmo. Não fique marcando passos. Nunca.
mude e comece a fazer a diferença. O grande terror das empresas, o grande problema das empresas são as dívidas. Concorda comigo? O grande terror das empresas são as dívidas. Essas dívidas começam de uma forma imperceptível, meio que tudo bem, não deu lucro hoje, ficou apenas 1% abaixo do ponto de equilíbrio. Isso começa a se alastrar em todos os setores da empresa, vai se acumulando, até chegar a um ponto que se torna uma situação insustentável. Você sabe disso. É um mês para cá, um mês para lá, e as coisas vão andando de uma forma não muito agradável. Siga então meus passos. Eu quero te apresentar aqui alguns passos que você vai usando, você vai aplicando na sua empresa gratuitamente, custo zero, 100% gratuito. Você vai pegar esses passos e vai começar a usar na sua empresa, para que você tenha uma empresa produtiva, certo? Uma empresa que tenha lucro, porque se não tiver lucro, lembre-se, você vai amargar muitas dívidas, vai amargar um endividamento talvez até insustentável. Quando você estiver fazendo a gestão da sua empresa, não esqueça de que a porta do sucesso, é isso aí, a porta do sucesso são os lucros. E o contrário disso são os endividamentos. Ah, eu já sabia disso, Josias, você está falando uma coisa que eu não sabia. Sim, você sabia, mas você está praticando? A questão não é saber. A questão é se você tem isso como regra prática da sua gestão. Então não esqueça que a porta do sucesso não é ter um produto bonito apenas, ter uma empresa bonita, ter um bom atendimento. A porta do sucesso são os lucros. A porta do sucesso são os lucros. E o contrário disso são as dívidas, os endividamentos. Então siga essas minhas 10 dicas para você poder ter uma noção, apenas 10, mas existem outras dicas, outros princípios que você precisa seguir. Você tem que seguir outros princípios. Existem vários princípios de administração na gestão, porque uma empresa ela é muito dinâmica. Uma empresa tem vários aspectos. Uma empresa você vê ela de várias maneiras, em várias óticas, em vários momentos do mês, vários momentos de uma análise analítica. Mas 5 para te ajudar a você começar a decolar nessa nova dinâmica de restauração da sua empresa. Você pode ter uma empresa muito boa. Você pode ter. E você está pensando que a empresa não é boa. Ou o contrário. A empresa não é muito boa e você acha que é boa. Então você tem que ter essas informações muito bem equacionadas na sua mente, no seu cérebro, nos seus números, nos seus relatórios, para que você não perca tempo. Não perca tempo. Os anos passam, as oportunidades passam, e você não pode perder essas oportunidades. Então vamos lá, eu vou te passar as 5 dicas que eu reservei para você. Eu pontilhei as mais necessárias no momento, né? E você vai poder apontar aí. Pega um lápis, pega uma anotação, um caderno para você anotar alguma delas. Primeiro considere as dívidas intocáveis no seu orçamento. Eu acho que você faz um planejamento, você faz um orçamento, um budget. Considere os seus lucros intocáveis. Considere os seus lucros intocáveis. Quer dizer, tem que existir. Você não está negociando os seus lucros. Não está colocados como a sobra. Se houver uma sobra, quando houver, então eu tenho lucro. Não, são intocáveis. Se tem que ser 10%, tem que ser 10%. Se tem que ser 20%, tem que ser 20%. Faça um budget, então, realista, possível de ser cumprido, né? Não esqueça de adicionar todos os itens desse budget
menor que seja o item, ou um valor pequeno, não importa, coloque todos os itens no seu orçamento. Divida o seu orçamento, os seus custos, pelo menos em 3 áreas. Existem várias áreas, mas se você tem uma empresa simples, você pode fazer pelo menos alguns itens, 3 ou 4 itens. Custo fixo, custo variável, custo não operacional, fixo, porque ele é fixo, ele é variável, mas ele está fora da produção. Um custo operacional variável, quer dizer, é operacional, mas ele não é da produção. Ele vem de outras formas na sua empresa. E também verifique exatamente quanto é possível tirar como prolabore. Às vezes você deixa para o final, ou às vezes coloca junto com os orçamentos da folha de pagamento, mas quanto você precisa tirar não é a questão no momento. Pensa bem nisso. Deixa cair essa informação no seu cérebro, deixa o download dessa informação, processa isso e lança no seu cérebro, porque você não vai pedir, ou solicitar, ou orçar, ou planejar o que você precisa. Você não vai colocar um prolabore do que você precisa, mas você vai colocar um prolabore daquilo que você tem e é possível obter através do seu negócio principal. O seu negócio tem que comportar o prolabore. Ah, mas Josias, eu tenho um nível de vida que eu preciso tirar 10, 15, 20 reais. Tudo bem, você pode querer tirar até 50 mil reais. A empresa só vai pagar aquilo que ela pode pagar. Ela não pode pagar, ela não pode se descapitalizar só porque você precisa, ou porque você é dono, ou porque você aportou. Não. Ela só pode dar mensalmente para você ou para os sócios o valor que está ali colocado. Segundo item que você tem que considerar, faça uma dicotomia e detalhe bem o seu orçamento, as entradas e saídas. Veja bem as entradas que você está tendo, faturamento da empresa principal, porque você tem uma empresa principal, se tem algum faturamento, um recebimento de outras receitas, ou de outras empresas, ou de outros negócios. Deixa separado isso. Receitas passivas, aquilo que você recebe de aluguéis, de investimentos, dividendos e receitas esporádicas que você recebe às vezes, coloca isso à parte, para que você possa ter isso muito bem colocado e não prejudique o seu resultado final. Aí você fica com um pulmão, você fica com uma possibilidade, por exemplo, de ter uma receita que não está dentro dessa equação de entradas e saídas e lucro. Então, se você tem aí outras receitas no valor de 10% desse faturamento, são 10% que você pode aportar e ajudar na hora que for necessário. Mas não vai prejudicar e dizer que eu não consegui o resultado. Por quê? Porque estava tudo muito justo. Os custos estavam justos, tudo estava muito justo. Você tem que ter uma saída, um plano B. E o plano B é não colocar outras receitas junto com o faturamento, porque o faturamento tem as suas despesas, que estão diretamente ligadas ao faturamento e às despesas da produção. Lembre-se então disso, é muito importante que você tenha essa informação na sua mente. O ideal é não considerar nos seus cálculos essas receitas. É o que eu falei. Não considere. Deixe essas receitas virem e se você não precisar, você aumenta o seu reinvestimento naquele mês. Se você precisar, você ajuda no pagamento dos custos sem prejudicar no lucro que você precisa ter todos os meses, que é o lucro que você vai reinvestir todos os meses. Terceiro, não descanse enquanto tiver dívidas. Não pode descansar. Você tem que ir para casa, você tem que pensar no sábado, domingo e feriado. Você tem que pensar por quê. Por quê? Como é que você vai fazer para sair dessas dívidas? Considera? Pensa bem nisso. Não dê folga por nada no controle das despesas. Não dê folga. Não abre a mão. As despesas
tem que ter um plano específico, tem que ser muito criteriosa. Por exemplo, quanto você deve, quais são os credores, qual é o volume que você deve, qual é o perigo do risco iminente dessas dívidas. E você vai, então, tendo esse raio-x das suas dívidas. E você vai fazer um plano de pagamento. Fazer pagamentos com valores baixos, você não vai fazer pagamentos, vou pagar essa dívida em 3 meses, em 4 meses. Você tem que pulverizar o máximo. Não importa que você poderia pagar em 3, 4 meses, se você puder pagar em 10, por que não? Ah, mas pegue esse dinheiro, use no seu capital de giro. Você precisa de um capital de giro e de uma folga no seu capital de giro. Só pague as dívidas quando tiver lucros no mês. Se naquele mês você não tiver nenhum lucro, você não pode pagar mais nada. Ah, mas eu tenho um acordo. Sim, mas você tem esse acordo, mas também você tinha uma promessa de recebimento. Porque os compromissos futuros também são dívidas. Então você tem dívidas futuras por conta de receitas ainda incertas. Mantenha as dívidas no seu radar. Ou seja, não deixa de sair do seu radar as dívidas. Você tem que saber o que está acontecendo. E tem uma data fixada para zerar todas as suas dívidas. Simples, mas você tem que fazer um trabalho que vai ser feito ao longo dos meses. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Você tem que zelar por essa enfermidade da empresa, porque uma enfermidade que poderá virar um câncer, e um câncer pode matar, pode destruir a sua empresa. Agora vamos falar sobre o quarto e penúltimo sugestão que eu estou dando. Registre aí a quarta sugestão. Mantenha o crescimento vegetativo da sua empresa. Quer dizer, o crescimento normal da sua empresa. Independente das dívidas ou dos pagamentos que você tem que fazer todos os meses. O que eu quero dizer com isso? A sua empresa, ela tem que crescer. Ela tem que continuar crescendo. Você não vai falar, olha, hoje eu paguei 10% das minhas dívidas, muito bom. Mas também, a que custo? A minha empresa ficou sem capital de giro, eu atrasei a folha de pagamento, eu não tenho dinheiro para comprar matéria-prima. A que custos isso? Não, não pode existir. A sua empresa, ela tem que crescer nos pagamentos das dívidas, sanando os que nós chamamos de passivos, mas ao mesmo tempo ela tem que ter uma administração de crescimento lento, mas sempre evolutivo e sempre acontecendo. Não se impressione com as dificuldades, não. Não fique olhando somente as dificuldades, como você vai pagar, vai buscar um empréstimo. Não fique focando a sua energia nas dívidas. E como você vai faturar mais e faturar melhor. O seu crescimento e a sua estabilidade, a estabilidade da empresa, né, ela pode ser prejudicadas. O crescimento pode ser prejudicado por excesso de pagamentos que você fez. Processa essa informação, esse código, pega esse código, processa esse código, deixa você refletir, lança na sua mente. Você, quando terminar suas dívidas, você tem que ter uma empresa sólida e crescente, em pleno movimento. Você não pode falar, paguei todas as minhas dívidas, mas também estou zerado, meus negócios estão sem continuidade. Não pode, você tem que ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quinta e última sugestão, dica que eu quero deixar para você. A quinta é o seguinte: tenha um olho clínico para os resultados e as informações departamentais. Ou seja, não fique apenas olhando o resultado final dos seus faturamentos e da sua performance, da sua produtividade do mês. Olhe também nos departamentos. Observe o andamento dos processos na sua empresa por departamento. Eu tinha um professor, quando ele estava me ensinando, não nem professor, ele era meu chefe, ele falava assim, controla-se
as partes para se controlar o todo. Se você quer ter o todo controlado, controle as partes. Então, você tendo controle micros departamentais, você vai ter um controle da empresa como um todo. Não esqueça, então, que o centavo, ele começa a ser juntado e chega a 1 milhão. Ou seja, 1 milhão é composto de vários centavos de reais. Então, tudo começa em 1 centavo. O processo interno da empresa precisa ser acompanhado continuamente. Na realidade, você tem vários processos numa empresa. Tem o processo financeiro, o processo de produção, o processo de distribuição, o processo de marketing. Tem vários processos dentro de uma empresa. Então, o processo ou os processos da empresa precisam ser acompanhados com muito carinho, com muita atenção. Eu sei que você faz isso, mas nós temos que melhorar. Temos que melhorar nessa tônica. Você tem que ter uma visão macro e micro ao mesmo tempo. Valorize os pequenos resultados. Valorize os sucessos, os pequenos, os micros resultados. Não somente os grandes contratos que você fechou, mas os pequenos também. Tem em mãos um sistema de avaliação de resultados e dos planos que precisam ser melhorados. Você tem que ter em mãos aquilo que precisa ser melhorado. Tá bom, sim, mas pode melhorar. Tá ruim, mas tem que melhorar também. Eu vou dar mais uma, eu falei 5, mas vou dar mais uma, acrescentar mais uma nessas 5 dicas que eu estou apresentando. Quando as vendas oscilarem, não esqueça de mexer da mesma forma nos custos operacionais. Então, quando você tiver oscilações nas vendas, por algum motivo, as vendas não foram boas, os negócios não estão indo bem, você tem que voltar nos seus custos que você estimou para aquele faturamento que não está acontecendo. Se vai acontecer esse tipo de faturamento, você tem que redimensionar também os seus custos e a sua força de venda, a sua força de mão de obra, seu compromisso com matéria-prima, com as despesas fixas. Você tem que realinhar novamente, nem que você volte depois de 3, 4 meses, realinhar novamente naquela posição que você tinha estabelecido no começo dos seus planos. Porque 4 meses é 1/4 do ano. Você tem que ajustar, e mesmo que você volte depois às origens, mas não importa. Oscile também as suas despesas de acordo com as suas entradas. Coloque na sua mente, eu quero que você coloque essa informação, faça um download dessa informação e processe essa informação e lance no seu cérebro de que a recuperação de uma empresa de 1 mês, isso é estatístico, 1 mês que você ficou negativo, você ficou no vermelho, você vai precisar de 3 meses para a recuperação. Você precisa de 3 meses para voltar no patamar que você estava há 3 meses atrás, com 1 mês, apenas 1 mês. Então você vai precisar de 3 meses para voltar no ponto ideal que você deixou para trás por conta de 1 mês negativo. Então é muito doloroso quando você fica 1 mês negativo, 1 mês que você não está dentro dos planos estabelecidos. Veja que estou dando aqui 5, agora acrescentei mais 6 dicas para você ter uma empresa rentável. E você fazer jus àquilo que eu acabei de dizer. O que eu acabei de dizer? Que uma empresa que não tem lucro amarga dívidas e endividamento. Vou repetir. Uma empresa que não tem lucro amarga muitos endividamentos e muitas dívidas. Não é o seu caso? Muito bem. Então mantenha fora, cresça mais do que você tinha imaginado. Se é isso, mude. Nós estamos dando aqui para você algumas ideias. Você gostou dessa ideia? Você gostou desse conteúdo? Você acione aí o sininho e se inscreva no nosso canal e você seja um dos nossos acompanhantes para receber informações nossas que nós enviamos. Compartilhe com os seus amigos, compartilhe com os seus familiares, que também podem estar precisando dessa informação, que eles talvez estão passando por dificuldades. Eu aguardo você nas nossas
próximas edições de vídeos e novas ideias. Aguardo você nos próximos vídeos e bons negócios.